a Luísa Rafaela, o Paulo Rodrigo, a Poliana Dias. A Rafael Nayara, ela não vai poder participar, infelizmente ela teve um problema pessoal e ela comunicou ainda agorinha que não ia conseguir, mas depois vocês podem pesquisar esse projeto dela aqui, é bem legal, é um documentário sobre assessoria de imprensa, é bem interessante. Vocês podem pesquisar depois, eu posso mandar o link para vocês. E o Ian, né, que ele vai apresentar um projeto audiovisual também, que é um curta-metragem. E é isso, gente, vamos começar. A primeira a apresentar vai ser a Luíse. Tá aí, Luíse? Oi, tô aqui. Tá pronta? Tô pronto. Beleza. Bora lá. Eu vou colocar o nosso cronômetro. Esse aqui é o template. Vou colocar o nosso cronômetro. Tem 5 minutos, tá? Assim que tiver faltando o tempinho ali, eu vou dizer. Então, pode ficar à vontade. Começamos em 1, 2, 3. Pode dar. Oi, gente. Então, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Luiz Rafaela. Eu sou publicitária de formação, mas eu trabalho com um foco em design de marcas, né, em design gráfico, faz 4 anos. E hoje eu vim aqui apresentar um pouco para vocês sobre o PG Atenas, que foi um campeonato de Valorant feito pela Porã Mídia, que é a minha equipe, formada por mim, pelo André Protásio, pela Lorena Lopes e pelo Stefano de Amorim. Então, estou aqui hoje representando a Porã e contando para vocês como é que foi fazer esse projeto, né, em parceria com a empresa Player Games. Então, tudo começou em fevereiro de 2025, que foi quando a gente iniciou essa parceria, né, Player Games e Porã. A gente fazia a comunicação da Player Games no Instagram, trabalhou no visual das lives deles e também fazia a cobertura fotográfica dos eventos. E com o passar desses meses, né, nós vimos que havia poucas mulheres ativas no cenário e em maio decidimos promover um evento de jogos exclusivo para mulheres com o apoio da PG. Então, inicialmente, o nosso objetivo era reunir jogadoras de League of Legends e de Valorant. E para em busca dessas jogadoras, nós fizemos um recrutamento que foi divulgado diariamente por uma semana nos canais oficiais da Player Game, nos perfis de nós organizadores e também nos perfis de algumas jogadoras já conhecidas no cenário gamer manauara. E contamos com a divulgação também no portal do Holanda. Então, para que ambos os jogos pudessem acontecer, né, nós precisávamos atingir um mínimo de 20 mulheres no LoL e 20 mulheres no Valorant, para fecharmos 4 times com 5 pessoas. Porém, mesmo com muitos esforços, infelizmente, a gente só atingiu 12 jogadores de LoL e conseguimos 24 de Valorant. Por isso que o nosso evento seguiu apenas com o Valorant. Nós reunimos as jogadoras no WhatsApp, separamos elas por elos, né, para garantir uma mistura bem justas no time. E também, a partir disso, elas foram se organizando, formaram seus times, e nós fechamos em 4 times com 6 pessoas, sendo 5 titulares e uma reserva, que foram os times inscritos nos campeonatos, né, sendo eles o Manaus FC, Bane, Pinkstorm e Aurora Fade. E foi assim que surgiu o nosso PG Atenas edição de Valorant. Nós fizemos 2 dias de evento, as classificatórias 100% online e a final presencial na Arena Castelo, ambos os dias com transmissão ao vivo no YouTube. Então, se vocês entrarem lá no canal da Play Games e pesquisarem por PG Atenas Valorant, vocês vão achar os 2 dias do evento completinhos lá. Atualmente, o primeiro dia do evento conta com 2.000 visualizações no YouTube e a grande final presencial, que foi entre os times Bane e Storm, conta com 3.1 mil visualizações, além da torcida presencial que nós tivemos lá na arena no dia, né? Então, nós fizemos o material para divulgar o evento no Instagram, nós credenciamos os times, conversamos diariamente com as jogadoras para manter a organização e a empolgação delas pelo evento, né? Fizemos o material visual da live, dirigimos e comandamos a transmissão do evento, fizemos a cobertura fotográfica na final presencial, fizemos tudo o que podíamos e que conseguimos fazer para conseguir proporcionar a melhor experiência possível, tanto para as jogadoras quanto para a torcida, no presencial e no online. Hoje nós vemos uma crescente de mulheres no Valorant Manauara
E a Bene, que foi o time formado dentro da nossa iniciativa, é o time exclusivamente feminino que mais participa de campeonatos de Valorant aqui em Manaus. Além das jogadoras que compõem também os times mistos. Aí é um pouco de como foi, né, a nossa transmissão. E eu queria dizer que organizar esse evento foi bem desafiador, principalmente no início, com o recrutamento. Porém, o final foi muito gratificante ver a torcida sair do online, ir para o presencial e ainda assim conseguir fazer toda a transmissão do evento, ter boas métricas. Foi como ver todo o nosso trabalho de fato se concretizando e fazendo diferença na vida das pessoas. O PG Atenas me ensinou a importância de criar novos eventos na região e dar visibilidade para quem quer ser visto nesse cenário. Eventos como esses são muito comuns no Rio, no eixo Rio-São Paulo, né? Mas estão criando cada vez mais força no norte e ter feito parte disso foi absolutamente incrível. Arrasou no tempinho. Alguém tem perguntas para a Daisy? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Você falou que foi uma experiência bastante desafiadora, mas que no final se tornou muito gratificante para você. O que você acha que, ou melhor, talvez, quem você acha que poderia ter te auxiliado nisso para que tivesse sido uma experiência menos desafiadora? O que faltou para que o processo de criar o PG Atenas fosse mais fácil? Eu acho que faltou um pouco de assim, mais ajuda nessa questão de organização, eu diria, de pessoas que já tinham experiência em lidar com esse tipo de evento. Então, assim, o pouco de experiência que a gente tinha de organizar evento foi muito útil e foi necessário. Então, ainda bem que a gente já tinha essa experiência, mas eu diria que se a gente fosse, assim, realmente mergulhar nisso de cabeça, sem experiência nenhuma, a gente ia ter ainda mais dificuldades, porque tudo foi a gente que fez. A gente foi atrás das jogadoras, a gente que fez os formulários para organizar todo mundo, a gente fez a identidade visual da live, a gente fez a live. Então tem que ter um computador potente para reunir todas as jogadoras no jogo, rodar a live. Foi, assim, bem difícil, mas no final deu tudo certo e eu fiquei muito feliz porque a gente não teve problema nenhum nem na live, nem com as jogadoras, nem no presencial. Então, foi realmente muito, muito bom. Outra coisa, achei super interessante como você falou que isso realmente fortaleceu o cenário e, pelo que você disse, jogadores que jogaram esse campeonato, agora hoje em dia também jogam os outros campeonatos, né? Uhum. E a dúvida que eu tenho é, a longo prazo, esse é um projeto que tu quer continuar mantendo e desenvolvendo outros PG Atenas e outras edições? Olha, eu espero muito que a gente consiga fazer próximas edições, né? Assim, seja por fora, só a gente, seja em parceria com outra empresa do ramo, mas definitivamente, se acontecer a oportunidade da gente fazer novamente, a gente com certeza faria, porque como eu falei, é muito bom ver esse tipo de campeonato sair da região sul, sair do sudeste do Brasil, trazer para cá também e tentar engajar as pessoas para todo mundo participar, seja jogando ou assistindo também. Olha, eu achei super legal. Se eu não fosse tão ruim assim no Valorant, eu adoraria participar numa próxima. Todo Muito mundo é obrigada. bem-vindo. Tem que fazer uma oficina para a gente aprender. Vai lá, José. Eu tenho uma versão masculina de LoL, me chama. Não, mas eu achei legal ter falado que saiu no portal do Holanda. Eu queria saber como é que foi, porque, em geral, a mídia local cobre, né, esse tipo de pauta. Então, acho que é até mais difícil você cavar uma pauta no português. Eu queria saber como é que foi. Se foi fácil, se foi algum contato, assim, coisa assim. A gente, já, pelo fato da gente estar trabalhando junto com a Pelar Games também, a gente acabou tendo um pouco mais de visibilidade, né? Porque a Player Games já faz campeonatos mais ou menos nesse estilo, mas os campeonatos deles são mistos. E foi a nossa primeira vez, foi uma iniciativa nossa, enquanto Porã,
fazer realmente o campeonato exclusivamente feminino e ir atrás de divulgar isso. Então, como eu falei, todo mundo é formado, todo mundo da Porã é formado em publicidade, e a gente conhecia outras pessoas também da faculdade que também fizeram publicidade, e foram esses contatos que fizeram a gente conseguir essa divulgação também no Portal do Holanda. Eu não seguia por onde, tava procurando o Instagram dela, ainda não achei, tá? É @porãmídia. Ah, tá. Obrigado. Manda aqui depois o arroba pra gente no chat. Tá bom, manda sim. Alguém tem mais uma pergunta para a Luíse? Não. Muito obrigada, Luíse. Muito obrigada pelo teu Obrigada. tempo, tua disposição. Adorei teu trabalho. Espero que venha mais vezes aqui apresentar coisas pra gente. Obrigada. Boa noite. Boa. Vamos lá pro próximo. Temos o Paulo Rodrigo. Tá aí, tá? Oi, tô sim. Deixa eu só reiniciar aqui o nosso cronômetro. E tá pronto, né? Bora lá. 1, 2, 3 e... Boa noite, gente. Eu sou o Paulo. Eu sou jornalista desde 2000, né, jornalista formado, né? Desde 2022, com algumas passagens aqui por umas mídias de rádio e TV, né? É, E eu criei o Modo Hype, que ele é um projeto que visa falar sobre entretenimento de um modo geral, né? Cinema, música, TV, jogos também a gente fala. Então, é uma mídia que a gente consegue falar de coisas que a grande mídia que existe em Manaus, ela não entra muito nesse segmento, né? Então, a gente teve esse lance de entender, né, qual é a linguagem que existe agora em portais, como é que eles pegam e fazer de uma forma mais acessível e entendendo qual é a linguagem de pessoas que a gente quer chegar, né? No nosso caso, foi a geração Z, né, que infelizmente, ou enfim, não sei, assiste mais do que lê, né? Então a gente entendeu que o Instagram ele é a principal ferramenta que a gente encontrou para isso, né? A gente, eu digo, existia antes disso, no início, no caso, a gente começou lá em agosto de 2024, já tem um aninho ali. A gente pegou, né, o nosso Instagram e começou a entrevistar pessoas que fazem alguma coisa aqui em Manaus em relação ao entretenimento. E aí a gente fala de eventos, a gente fala de mídia, artistas, atores, enfim. Isso gerou umas mídias bem interessantes e expressivas para a gente, e a gente fez um grande portfólio disso, né? E aí, nos impactos ali, em sites, enfim, a gente botou, eu, né, no caso, botei, que com essas mídias todas a gente fez um grande portfólio que serviu, né, como base para a gente captar outros clientes externos para a imprensa, né? Para esse lance de imprensa, as assessorias de imprensa, no caso, né? Então, eu acho que um dos exemplos que eu tenho aqui é a Globo, né? Que a gente atendeu por meio do G-Experience, né? Que foi um espaço imersivo da Globo que ficou no Manauara Shopping por 2 a 3 meses ali. Então, a gente teve essa parte de assessoria de imprensa, conteúdo também para a TV, para as redes sociais e os portais. E eu achei muito interessante a gente trabalhar em conjunto, né? Porque eles eram muito abertos a ideias malucas. E eu sou uma pessoa que, tipo, penso muito grande e aí depois eu lapido tudo, vejo o que pode ou não pode fazer, né? E aí
os nossos métodos foram mesmo a gente criar conteúdo com estratégia e entender qual é o público que a gente quer chegar no G-Experience, né? Então a gente fez várias ideias maluquinhas, assim, que eles não tinham feito ainda. Um deles é levar o Louro José para o G1, para ele ficar lá sendo entrevistado, entre aspas, né? Porque ele não fala. E aí a gente chamou o Breno Cabral também, e foi uma imersão ali muito interessante que impactou muito bem no evento, né? No dia seguinte a gente teve um recorde, né, de público, foi um dos nossos maiores públicos, né? Além disso, a gente teve alguns tipos de reuniões com talentos da TV, a gente chamou alguns alunos de algumas faculdades, né, para falar com eles, para tipo, entender como é que é esse universo da TV. Então, o que eu digo, assim, é tipo, a gente precisa muito botar a cara a tapa para fazer conteúdo próprio, porque acredito que se a gente depender muito de ter um trabalho para começar a ter algum tipo de visibilidade, é um processo bom, mas assim, tem outros tipos de meio, entendeu? Então, é isso. Meu Deus. 5 minutos. Bora lá, Alailson, acho que levantou a mão, né? Pode falar. Peraí, só começar o cronômetro aqui das respostas. Pra gente não se perder. Pode dar. Oi, Paulo, tudo bem? Prazer em conhecê-lo. A gente trabalha junto, tá? Sou muito seu fã, queria falar. Primeiro, eu queria dizer que eu admiro muito esse passo que tu deste com relação a empreender, né? E em 2 pontos, né? Primeiro, profissional, no sentido pessoal, né? De indivíduo, tu parar e falar, não, vou fazer isso aqui por mim, não participar de um projeto maior que já exista, né? Que, enfim, trabalhar num veículo é basicamente isso. E eu queria saber, assim, como tem sido, nesse ano, a tua experiência com relação a esse passo, né? Em vez de seguir uma linguagem, uma cultura, algo que já exista, tentar criar isso por ti, por quem está contigo, trabalhando e tudo mais. São 2 perguntas. Como é que tem sido? Quais são os desafios, né? E como tu vê os próximos passos? Os próximos meses, o próximo ano, os próximos 2 anos, sei lá. Então, Alailson, eu vejo como um grande desafio de jornalismo mesmo, né? Aqui em Manaus, eu acho que a gente sabe que o jornalismo independente em Manaus, ele é muito crítico, né? As pessoas, elas não têm esse recurso todo para poder fazer o que a gente quer, né? E aí, obviamente, digo de portas de mente extremamente aberta aqui. Entendo que o jornalismo precisa de recursos. Infelizmente, aqui em Manaus é o que roda do Estado, da prefeitura e tal, e a gente não tem isso, né? A gente, eu digo, é que eu não faço isso sozinho, né? Eu tenho o Thiago, que ele fala sobre jogos, ele tem uma perna do modo hype que fala que é de jogos e o nome é Modo Game. Então, a gente se junta às vezes para criar algum tipo de conteúdo. Esse ano, no caso, eu tive um grande convite que foi cobrir Parintins por meio da caravana da Pimentosa. Eles me chamaram como modo hype mesmo, para a gente criar conteúdo, e foi realmente uma permuta, né? Eles nos levaram para Parintins, e aí a gente entrevistou, no caso, uma banda que era atração dentro do barco, né? Que foi o Furacão do Calypso. E isso gerou mais mídia pra gente, eu já entrevistei a partir disso mais pessoas, um caso desse é a Rebeca Grana, que tá ali em cima, né? Então, eu sou repórter, eu sou editor de vídeo, eu roteirizo, enfim, é quase uma urgência de jornalismo.
no caso, né? E eu queria muito que, assim, nos próximos anos, né, obviamente, eu queria muito ter recursos para poder maximizar isso, sabe? Eu acho que em Manaus a gente tem um grande déficit de jornalismo especializado, né, que a gente chama de jornalismo vertical. A gente não tem aqui em Manaus algum portal que faça conteúdo próprio e não só replique releases, enfim, pegar, sei lá, acontece muita coisa muito interessante aqui em Manaus e a gente não tem cobertura disso, a não ser que você tenha uma imprensa que cubra, a não ser que você tenha ali alguém com um grande renome e tal. E as pautas que eu faço, né, ali, eu encontro na internet, vou catando o contato, vou tentando chegar à pessoa, eu marco em algum lugar que eu acho muito bonito, e aí tem que ter cara de pau mesmo para ver se a gente consegue ou não. E aí a gente consegue, né? Então, é muito trabalho de formiga para conseguir fazer, porque a gente, não tem dinheiro, dois, não tem pessoas, né? Então, é muito no improviso, mas é muito na técnica também. Eu não tiro esse lance de ser jornalista, porque a gente sabe da técnica, a gente sabe de como fazer, então é isso. É um lance profissional, mas também exige muito esforço por parte de entender o que a gente vai falar. E é isso. Mais alguém? Olha, eu tenho uma pergunta para o Paulo. Vai, Gisele. Parabéns, Paulo. Gostei muito do projeto. Só para te Obrigado. falar, tá aí teu contato depois. Eu Tá. atuo com algumas empresas de Arrasou. mídia. E aí Uhum. dá para te colocar no e-mail, por exemplo, de mídia para Perfeito. ações, para outras coisas no futuro. E, Perfeito, pô, eu fui perfeito. atrás do site de vocês, cara. Bota o site no ar, mano. Saca? Então, Assim que der, tá? Assim que der. não, então, a gente tinha um site. O site ele era muito bem feito, assim, porque, de novo, vimos a necessidade, né, de começar como um portal, modo hype, só que não tinha, vou ser muito franco, não tinha acesso. E era muito caro também, tipo, ter um site é muito caro, e um site que fale muito de mídia do que de texto, né? O nosso, eu seguia muito o parâmetro Snowfall, né? Que é mais mídia do que texto. E para ter mais mídia, precisa de mais giga, mais estrutura, mais servidor, mais tudo. Então, ao ano, eu estava pagando mais de R$ 1.000 sem ter nenhum retorno. Então, a gente parou a mídia, a gente parou o site e continuou só no modo hype Instagram, né? Mas eu quero muito voltar a criar mais tipos de conteúdo sobre jogos. A gente falava muito sobre eventos aqui de Manaus, a gente fala ainda, né, no caso. Eu faço eventos também, né? A gente já fez aí a transmissão da Lady Gaga, do show da Lady Gaga, do RuPaul, que foram, assim, sucesso de público, e é meio que criar uma comunidade para a gente ver o que as pessoas elas querem. Eu não assisto muito RuPaul's, mas eu sei que tem público para isso, então a gente cria uma comunidade ali, e vai, e eu dou brinde, a gente faz as coisas e tal, tipo, não existe esses tipos de evento que orna muito com o que a gente fala no modo hype. Arrasou. Inclusive, teve um evento que a gente fez em parceria, né, com a comunidade e foi Nem bem lotou. legal, assim. Lotou e tinha gente para entrar e eu não sabia o que fazer mais. Só o Paulo me mandando mensagem, amiga, fala que tá lotado, pelo amor de Deus. Tua amiga apaga a mensagem agora. Ai, muito Ai, bom. muito bom. Ah, Ai, vai temos lá, mais uma pergunta aqui? Da Laílson. Vai lá, Laílson. Ainda com relação a essas últimas coisas faladas, eu só ia perguntar o que tu acha sobre. Pergunta, assim, totalmente de leigo mesmo, sobre a capitalização ao redor disso, né? Tanto no teu exemplo, que é o que tu está vivendo, mas o que tu acha que possa ser também dicas de captação de recursos, né, para quem tem ideias semelhantes em nichos, sei lá, diferentes ou sim. semelhantes,
Porque, de fato, assim, né, a fonte mesmo, é a que tu citaste, e é difícil trabalhar com isso, né? Você tá com o Estado com E maiúsculo para poder funcionar. É exatamente isso. Então, de novo, vou ser muito franco. Com o Instagram, eu não consigo captar recursos ainda, a não ser permutas, né? Então, dinheiro não rola. O que eu faço? Com os números em sites que a gente tem no Modo Hype, com a criação de conteúdo, a gente capta pessoas, a gente gera esse tipo de impacto para divulgar os nossos eventos e também a assessoria de imprensa, né? Então, além do site do Instagram, a gente tem um portfólio empresarial que diz, olha, a gente consegue fazer isso daqui, desses métodos, a gente faz imprensa, assessoria, criação de conteúdo, e para o público em geral do Modo Hype, a gente divulga os eventos que existem, que eu faço de mês em mês, ou de 2 em 2 meses e tal. Então, esses são os tipos de capitalização, né, que existem dentro do Modo Hype. E, para mim, assim, né, obviamente não gera ainda, não consigo viver ainda do Modo Hype, mas é um grande, não sei falar, peraí. Potencial. É um grande potencial, exatamente. Pronto. Eu ia dizer assim, dá muito dinheiro. Não dá. E qual é o valuation dessa tua empresa? Tô brincando. Eu tenho que fazer ainda o MVP. Por favor. Eu queria me juntar com o Caíto e fazer uma proposta. Ai, que tudo. Vale 1 milhão para cima, eu tenho certeza. Ai, muito bom. Obrigada, Paulo. Agradeço. Espero também, de novo, que venha apresentar mais coisas do Modo Hype aqui pra gente. E agora temos a Poliana Dias. Tá pronta, Poli? Tô. Então, 1, 2, 3 e vai. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, eu sou publicitária por formação, só que atualmente eu trabalho com dados, né? Business Intelligence, mas mais voltado para essa área. Por que eu criei esse projeto, né? Eu ouvi tanto vocês falando assim, porque isso não tinha em Manaus e tal, e é curioso porque eu não moro mais em Manaus, eu moro em Curitiba, e eu vim para cá justamente porque quando eu vim para cá antes da pandemia, né? Então, eu vim para cá em busca desse conhecimento, porque eu pensava justamente isso. Aqui eu não vou ter esse conhecimento. Até estava conversando com a Ana Clarissa, que eu participava muito de um projeto que ela fazia, que era a escola experimental. E eu achava o máximo, assim, e tal. Eu fiquei muito triste, assim, por ela não ter dado continuidade. Mas eu tinha muito isso, eu queria muito fazer mestrado. E aí foi a partir dessa minha vontade de querer estudar, querer me aprofundar nas coisas. Quando eu me mudei para cá, para Curitiba, eu comecei a trabalhar com essa palavra que é o social listening, como a gente fala, que nada mais é do que o monitoramento das redes sociais. E aí eu fui no LinkedIn atrás de pessoas que pudessem falar sobre isso e tal, e não encontrei. E aí eu comecei a cavar conhecimento. De repente, eu resolvi compartilhar esse conhecimento e me surpreendi na quantidade de pessoas que também queriam aprender mais sobre isso. E daí foi que surgiu a comunidade Confraria dos Insights. E assim, gente, dos principais resultados que a gente já teve. Hoje eu tenho um grupo no WhatsApp só para compartilhar conteúdos gratuitos. E nesse grupo de WhatsApp tem mais de 200 pessoas. Então, para mim, é um número muito significativo. Para quem achava que ia falar para 0 pessoas, hoje ter mais de 200 pessoas significa muito. E hoje a comunidade Confraria dos Insights é uma comunidade através de assinatura. Então, também, de novo, para quem achava que ninguém ia topar essa ideia, para mim, realmente é muito gratificante. E hoje, aquilo que eu sentia falta lá atrás, eu consigo ver na comunidade, que é, de fato, uma rede de network. E, para além disso, eu fico muito feliz porque sempre que eu posso, eu também consigo dar oportunidade para outras pessoas que estão fora do eixo do Rio-São Paulo, como vocês tanto falaram aí. Eu também sempre gosto de chamar pessoas que estão fora, então é muito legal ver que, através da comunidade, a gente já conseguiu conectar pessoas que estão no Nordeste, no Piauí e outras regiões do Nordeste,
para São Paulo. Eu queria muito conseguir conectar também o pessoal de Manaus, ainda não consegui, mas assim, sempre compartilho as oportunidades que tem para que a gente possa sair um pouco dessa bolha. E, enfim, teve uma pesquisa que aconteceu em 2023, que o meu nome foi citado, eu até compartilhei a pesquisa que eles estão fazendo esse ano de novo, e lá falava justamente sobre essa escassez do conhecimento, do quanto que as pessoas não conseguiam mostrar o valor desse trabalho. E na comunidade hoje, no QIFI, a gente já tem inúmeros conteúdos justamente capacitando as pessoas para isso. E é isso, gente, desenvolvimento não só dessa parte de network, mas também do conhecimento, do desenvolvimento. Então, antes mesmo de eu vir para cá, eu recebi uma mensagem de uma pessoa no WhatsApp da comunidade falando que tinha sido muito elogiada pelos relatórios que ela estava fazendo e tal, e vem muito desse fruto assim do que a comunidade gera, né? E assim, hoje, basicamente, né, o nosso processo, desde o início, ele foi baseado na escuta. Então, eu fui ouvindo as pessoas, eu comecei a criar conteúdo no Instagram despretensiosamente, e aí as pessoas começaram a perguntar, e eu comecei a responder, e disso nas minhas aulas. De repente, era para ser só um grupo de WhatsApp de dúvidas, e aí as pessoas queriam mais, e aí virou uma comunidade. E a partir disso também, né, além dos conteúdos dos convidados que a gente faz em cima do que as pessoas falam, a gente também procura aplicar isso. Inclusive, o Zé, que está aqui, ele é um dos professores que fala abertamente sobre relatórios e processos de relatoria. A gente procura aplicar isso e a gente também deixa ali o grupo de WhatsApp sempre disponível para que as pessoas possam tirar dúvidas do dia a dia. Então, qual ferramenta a gente consegue extrair XPTO dado, enfim, que tem disponível. E lá no grupo do WhatsApp a gente está sempre pronto para responder essas dúvidas. E é isso aí, uma fotinha de vários encontros. Eu acho que a gente já teve mais de 20 encontros na comunidade, então tem conteúdo pra caramba. E é isso, gente. Arrasou, Polly. Tô nervoso assim. Ai, desculpa, gente, é que tem que ter aquela. Não, assim, esse vídeo. Arrasou, Polly. Eu, particularmente, sou muito fã da Polly, então queria muito que ela participasse dessa edição, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente também faz dentro da comunidade Manda Job. Comunidades se ajudando, né? Eu acho isso incrível. Alguém tem pergunta para a Polly? Vai lá, José. Perguntar para Polly é complicado, que tinha amigo aí, que se conhece há bastante tempo. Mas eu queria saber, Polly, se tu tens, tipo, alguma coisa que tu falou assim, pô, quando eu lançar a comunidade vai ter um marco que eu vou saber que ela tá dando aquele sucesso, ou se foi só realmente com medo e fui embora, sabe? Teve sim. E a Cami, que está aqui, ela é minha sócia nesse projeto. E eu demorei muito para conseguir fazer o processo de renovação da comunidade. Quando a gente fez o... Você não colocou o tempo aí, tá? Não sei se tu está contando, Nath, mas só para te lembrar. Obrigada por lembrar. E aí, a gente, enfim, fez o primeiro módulo de assinatura de 1 ano, e depois a gente diminuiu, assim, tal, porque, que nem o Paulo falou ali, a gente estava no nosso MVP, então, quando passou desse tempo, eu fiquei assim, cara, como que eu vou renovar a galera? Tipo assim, ninguém vai renovar, eu não estou conseguindo mostrar o valor da comunidade e tal. Então, assim, eu fiquei desde maio postergando isso, e agora em setembro, que eu consegui finalmente fazer essa renovação, mas por muito esse medo, assim, realmente, essa síndrome, né, da impostora de achar que as pessoas não iam renovar. E aí, quando as pessoas começaram a renovar, inclusive você, eu realmente falei assim, cara, alguma coisa eu tô fazendo certo, assim, eu acho que esse foi o meu maior medo e essa maior métrica, né, de dizer que realmente valeu a pena tudo que a gente se esforçou para fazer acontecer, né, fielmente. Desde junho do ano passado, a gente teve encontros todos os meses, pelo menos um encontro por mês, né? Próximo é o Laílson, pode perguntar. Primeiro, parabéns, né? Eu gostei muito de ouvir, é bem legal, assim. E até
por questões da comunidade, manda jogos e tudo mais, eu tenho tido algumas conversas e a minha dúvida é no sentido de, nesse tempo e nesse período que você tem tido essa experiência, você tem conhecido, por exemplo, aqui a gente tem você e tem a Natália, são duas pessoas que estão encabeçando movimentos que eles são coletivos, e eles têm uma visão em muitos aspectos semelhantes. Como tem sido conhecer, você tem conhecido, primeiro, você tem conhecido pessoas nessa frequência, vamos dizer, e como tem sido isso, como isso tem ajudado, colaborado, como tem sido essa experiência? Olha, eu vou ser bem sincera com você, assim, eu sempre tive muito esse aspecto, eu sou libriana, né, eu falo, então eu sempre tive esse aspecto do coletivo, então eu sempre participei de grupos de comunidade, só que para mim, criar a Confraria dos Insights, o diferencial foi que era eu na frente, então eu já participei de outras comunidades que eu via o número de pessoas que eu levava, inclusive arrastei a net para várias coisas que eu já fiz, e, assim, eu me sentia sempre pequena, sabe? Eu nunca conseguia me sentir realmente, tirar essa síndrome da impostora, porque, assim, eu fiz um grande movimento, né? Que foi sair da minha região, da minha zona de conforto, onde eu já tinha uma boa rede de network, e ir para um lugar onde era uma completa desconhecida. Então, sempre foi um incômodo muito grande que eu tinha de, tipo assim, quem é você, sabe? O que você faz? Eu me cansei de criar portfólio para outras pessoas, sabe? E aí, quando eu consegui, de mim, assim, cara, foi inacreditável, assim, é muito... enfim, todo mundo apresentou, assim, o seu projeto, e eu acredito que isso seja uma questão também, que é esse medo de colocar a sua cara na frente das coisas, sabe? Porque, tipo assim, é muito diferente quando é alguém organizando e você vai lá como convidado. É muito diferente esse sentimento de é você, é a sua cara que tá ali, é o seu nome que tá em risco. Então, se alguém sair reclamando, é meio que de você que ela vai reclamar. Então, para mim, assim, foi muito gratificante porque a gente tem muito esse medo da rejeição. Mas eu recebi muitas pessoas falando assim, nossa, que trabalho incrível que você faz. O Zé mesmo falando aí, né? Você está conectando Belém do Pará com Manaus e tal. Então, é muito gratificante isso, sabe? Saber que o movimento que você está fazendo, você está conseguindo conectar outras pessoas, outras localidades, e você recebe esse feedback diretamente para o seu nome, sabe? Não é uma organização, é o teu nome que está tendo aquele feedback. Obrigado, viu? Parabéns mais uma vez. Vai, Luciano. Opa, boa noite, Poliana, tudo bem? Estava aqui acessando o teu site. Eu tenho uma pergunta, que é o seguinte, como a Eloís falou, a Natália, e você tem essa questão de, tipo assim, fazerem projetos que, de certa forma, alimentam a comunidade trabalhadora das suas respectivos locais. Eu queria saber, quando tu foi começar esse projeto, que é interessantíssimo, inclusive, cara, como é que tu planejou estruturar isso? Quais foram os passos? E, tipo assim, quais foram as tuas dificuldades nesse processo? Porque eu acho que todo mundo aqui tem muita pretensão de ter um projeto seu e tal, e entender qual foi o caminho que tu trilhou assim, por favor, se puder compartilhar. Claro, com certeza. Então, eu acho que o caminho você tem que agir. É o que eu sempre falo, assim, a vantagem para mim de ter começado a trabalhar com métricas e resultados é porque se você não tem um post no ar, você não tem uma métrica. Então, tipo, foi exatamente o que aconteceu. Eu criei um Instagram profissional com o objetivo de compartilhar o meu conhecimento e fui compartilhando o que vinha de filha ali na minha cabeça que eu estava vendo. Só que aí, como eu comecei a trabalhar com dados e social listening, as pessoas começaram a ficar curiosas e começaram a me perguntar. E tudo que elas vinham falar comigo no direct, nas caixinhas de pergunta, em qualquer local, eu transformava aquilo num conteúdo. E aí foi quando eu já tinha esse desejo de dar aula, e aí eu resolvi criar uma aula. E lancei também, foi a mesma coisa. Foi uma semana que eu falei assim, sei lá, foi mais que umas 2 semanas, para não dizer uma. Eu criei no Simpla o evento do workshop que eu ia fazer e comecei a divulgar. E as pessoas começaram a comprar. Então, eu fiquei assim, nossa, chocada, porque eu achei que ninguém ia comprar, né, obviamente, mas as pessoas começaram a comprar.
E aí disso eu fiz o grupo, né, no WhatsApp, para as pessoas tirarem dúvidas, e as pessoas começaram a me chamar para falar e tal, então daí eu percebi, opa, tem um caminho aqui. Então foi muito baseado mesmo nessa escuta, sabe? Nessa volta das pessoas. Então a dica que eu dou é, cara, cria teu post, sabe? Coloca a cara a tapa mesmo, no início dá medo, e eu acho que a dificuldade é essa, eu acho que a maior dificuldade é a gente mesmo, é o medo, assim, falando por mim, assim, eu tive que trabalhar muito fortemente em mim, essa síndrome da impostora, principalmente porque eu já cheguei, né, saindo de Manaus, da minha zona de conforto. Foi muito desafiador trabalhar com os curitibanos, né, então, tipo, eu tive muito essa coisa do tipo, eles têm acesso a todo o conhecimento e eu não, né, para eles sempre foi muito mais fácil estudar e para mim não, então eu já tinha isso muito forte, então acho que o maior desafio foi eu mesma, sabe? Muito obrigado, viu? Pode ir, Paulo. Oi, Polly. Boa noite. Eu vi que tu... Opa. Eu vi que tu faz esse lance de entender os dados, né? E eu sempre fiquei muito curioso para entender isso, porque no jornalismo a gente tem jornalismo de dados ali, mas ele não se aprofunda tanto como tu faz, entendeu? Então é muito da gente entender também. Tu já aplicou isso em alguma coisa de jornalismo? Assim, tu vê que existe uma facilidade, existe algum tipo de conexão, assim, porque isso ia ser incrível se eu entendesse isso quando eu estava estudando ainda, entendeu? Com certeza. Inclusive, eu acho que o jornalismo é o que ampara muito a gente, porque hoje tu pode fazer o clipping físico. A gente faz muito clipping digital, assim. A gente pode fazer facilmente essa associação, sabe? Então, inclusive, tem pessoas dentro da comunidade que elas literalmente, né, usam esse nome de clipe digital para fazer esse monitoramento e levar isso e apresentar para grandes SEOs, né, decisores. Então, tipo assim, sei lá, tem gente que trabalha com TikTok, com Kawaii, com essas marcas realmente enfim, de plataforma, diferentes marcas. Artistas também, né? Inclusive, eu posso mandar depois no TikTok, o da Simone, da GAF, que ela cometeu lá no Passo a Passo, baseando justamente nas notícias, no que os portais de notícias estavam relatando ali. Então, assim, super dá para fazer. Arrasou, viu, amor? Valeu. Arrasou, gente. Acho que temos tempo para mais uma pergunta, porque o próximo convidado está entrando. Alguém tem mais uma pergunta para a Polly? Se ninguém tiver, eu posso Oi, Polly. falar. Uhum. Não, então fala. Não, é porque eu ia complementar as coisas que eu estava falando mais rápido, né? Mas pode falar, Luciana. Tá. Eu ia te perguntar como é que foi essa tua também estrada para, tipo, esse caminho que tu fez para se estruturar como um negócio, como uma empresa. Eu imagino que, por exemplo, para tu chegar e ter um site que é bem organizado, a fim de criar um serviço, administrar um grupo de pessoas, como é que tu chegou nesse momento, assim? Olha, eu usei toda a minha experiência, que eu já tinha passado por outras comunidades. Eu já tinha tido uma experiência de trabalhar numa escola anteriormente. E aí, de lá, eu peguei todo esse fluxo que eu já tinha visto que dava certo. Então, por exemplo, essa questão dos encontros, né? As pessoas têm muitas dúvidas, tem muita gente querendo se capacitar, a humanização e tal. Então, eu usei muito disso para basear. E aí, eu usei muito da experiência de lá. E no início desse ano, a Cami, que é a gerente de projetos da comunidade de relacionamento que está aqui, ela entrou como minha sócia, justamente para me ajudar a me organizar. Ainda falando um pouco sobre a dificuldade, eu acho que, para mim, que tem uma cabeça muito ansiosa e criativa, foi conseguir focar as minhas ideias. Então, assim, a cada novo momento eu tinha uma ideia nova. E aí a Cami que sempre vinha assim e falava, olha, calma, o que dá para a gente executar agora, de fato? E aí eu comecei a focar mais. Eu acho que assim, ó, num projeto, você tem esse primeiro momento, que é o seu MVP. Beleza, entendeu que está dando certo e tal. Aí o segundo momento é justamente você focar na mensagem que você quer passar.
Então, você tem que ter consistência, né? Então, por exemplo, eu não podia mais inventar coisa nova. Eu precisava passar a primeira mensagem da comunidade. Então, eu não, enfim, não podia inventar qualquer coisa que destoasse disso. Esses dias até alguém veio me perguntar assim, alguma marca já quis investir na tua comunidade, né, ferramenta, e outras empresas mesmo. E aí, o que eu falei é que eu, particularmente, não tinha aceitado, nem procurado e nem aceitado nenhum investimento, porque aquele primeiro momento era de consolidar a comunidade, o nome da comunidade. Então, não dava para, digamos assim, se qualquer marca quisesse investir, eles iam querer investir o nome deles. E aí, então, eu ia perder essa consistência que eu estava criando com o nome da marca. Porque é o que eu sempre falo também, a gente acha que a gente criou um story e a pessoa vai lembrar daquele story. Não vai. A gente precisa sempre estar repetindo aquelas mensagens. Então, por exemplo, no primeiro ano da comunidade, que foi 2024, a gente começou o primeiro encontro em junho e até dezembro eu praticamente não tinha novos entrantes. Demorou, assim, tipo, 6 meses para entrar gente nova pelo menos todos os meses. E aí a gente passou 6 meses, né, batendo nessa tecla dos encontros e tudo mais, e assim, sempre mantendo esse padrão, sempre fazendo os posts no LinkedIn, sempre fazendo a divulgação, escolhendo as pessoas estratégicas também que iam ajudar a ampliar o nome da comunidade. E aí, no início desse ano, também veio com a entrada da Cami, né, para ter esse foco, assim, né, não deixar, não só eu desanimar, porque, assim, é duro, né, tipo, pô, passar 6 meses sem... se não entra pessoas recorrentes e tal, assinando ali, porque a ideia que vendem para a gente de infoproduto é que a gente vai ficar rico de um dia para a noite, né? Então, tipo assim, eu tava querendo ou não com essa expectativa, pô, vou ficar rica com a comunidade. Então, não foi isso que aconteceu de cara. Não que esteja acontecendo, mas assim, já tá bem melhor. Então, por exemplo, todos os meses, pelo menos uma pessoa entra na comunidade, coisa que não acontecia antes. Então, mas assim, foram 6 meses na seca, digamos assim, trabalhando, sem ver nenhum resultado, até que realmente a gente conseguisse colher os frutos disso, sabe? Pô, muito obrigado por esse relato, achei muito maneiro. Arrasou. É isso. Polly, muito obrigada, viu? A comunidade está sempre aberta para você, você sabe. Sempre que quiser vir aqui mostrar alguma coisa nova, só falar. Tá bom? Vamos para o próximo. Ian, tu tá por aí? Eu vi que ele entrou. Já é a vez dele. Oi, Natália. Tá tudo bem aí? Tá do fundo. Peraí, Tá bem longe. Tá longe? Peraí, então. Isso. Alô? Estão Oi? escutando? Oi. Agora melhorou. Ah, tá, beleza. Melhorou. Vou ver se eu consigo Arrasou. abrir. Podemos começar? Oi? Se não conseguir, tá tudo bem, mas se conseguir, vai ser ótimo. Não, vou ver se eu consigo. Eu tô com medo de abrir e travar tudo. Tá bom. Posso começar o teu cronômetro? Pode. Eu senti uma dúvida aí, bichinho. Vou começar aqui. Como eu não vi ninguém se apresentando, né? Eu nem sei como é que eu vou começar o meu, mas pode começar, então. Siga seu coração, vai dar tudo certo. Bora lá. 1, 2, 3 e... Oi. Boa noite, eu me chamo Ian. O pessoal me chama mais de Levi, mas, enfim, pode me chamar como quiser. Eu sou publicitário e atualmente eu estou migrando mais para a parte de audiovisual, embora eu também trabalhe muito com design, mas, enfim. Eu acabei criando esse projeto, que é o Grupo de Apoio para Úteis Garotos, que foi um curta de... Em tese, ele tinha 5 minutos, mas acabou tendo 10. A versão que ela foi... que passou no festival, né? Eu fiz esse curta pelo festival Faça Cinema. Ela tem, de fato, 5 minutos, mas a versão que eu disponibilizei aqui para vocês, ela tem 10 minutos.
que aqui está passando em alguns outros festivais à parte, amostras. Por que eu criei esse projeto? Ele veio num momento para mim que serviu como um expurgo de sentimentos. E também para apresentar minhas ideias e praticar algumas habilidades que eu sempre quis exercer, né? Que era direção, a própria questão de roteiro. Eu trabalhava com roteiro antes, mas não eram roteiros ficcionais. Então, tem uma diferença aí. Aqui tem o link de onde vocês podem encontrar esse projeto, que é no Drive, ou então indo nos cinemas aqui pela cidade para assistir quando estiverem passando. Se quiserem me seguir nas redes sociais, podem seguir também, que lá eu sempre divulgo quando vai ter novas amostras. Ele tem 10 minutos, amiga, não tem como passar, não, acho. Conta pra gente um pouco como é que foi o processo criativo. O Por que tu processo decidiu escrever o curta? Ele foi bem bom. Eu fui responsável não só pelo roteiro, né, do curta, como também fui responsável pela direção e pelo material de divulgação. Então, também exerci a minha parte de publicitário ali. E tudo foi muito diferente, mas ao mesmo tempo foi muito coeso. E no meu processo eu utilizei o Canva para fazer artes. Para escrever o próprio roteiro, eu também utilizei o Canva. E para buscar referências visuais, eu usei o Pinterest. Lógico que a gente tem algumas referências nossas, mas eu busquei muitas ali no Pinterest. O que mais que eu posso falar? Acho que a Como gente foi a pode ir parte... para as perguntas, então, já que beleza. Tudo para bem. facilitar. Vai, temos perguntas aí. Paulo, pode falar? Oi, Ian. Oi. Eu achei assim, muito interessante que tu né, teve essa temática, né? Eu não sei ainda, mas deu a entender que é sobre não binariedade. E é sobre isso? É um filme queer, né? Não chega a ser necessariamente sobre isso, mas ele é queer. Uhum. Bacana, incrível. E aí, tipo, tu já está muito inserido nesse meio. Eu já vejo que existem aqui em Manaus, né, algumas obras que têm muito sucesso, né? E eu não falo só de cinema, eu falo de teatro também, enfim. Como é que tu enxergou a recepção do público amazonense ou né, algum outro que tu mirou, né, para essa temática em relação ao teu produto? No caso, como foi que as pessoas reagiram a essa pergunta? É exatamente isso. É tipo, assim, não sei se tu mirou para um grande público ou se foi para um determinado nicho, né? Mas, enfim, como foi essa tua experiência? Obrigado pela pergunta, Paulo. Foi uma experiência muito boa, porque eu tive uma resposta bem interessante das pessoas que chegaram a ver o produto, né? Principalmente o resultado final dele. As pessoas, elas abraçaram muito, mesmo que fosse algo que, como você falou, num primeiro momento ele parece ser algo muito sobre não binariedade. E é uma temática que já afasta muitas pessoas, eu acredito. E justamente por conta disso, eu quis manter esse título até o final, porque eu queria que um público muito específico abraçasse ele, que ia ser um público que ia entender ele, ia ser um público que iria se enxergar nesse filme, entendeu? Então, acho que eu já tinha um público muito específico em mente, mas, ao mesmo tempo, como que eu posso dizer? Não foi só essa bolha que abraçou o projeto, muitas outras pessoas também. A primeira exibição dele inclusive, foi num festival aberto ao público, onde tinha muitas famílias e pessoas que talvez até estranhassem o título ou então a temática dele, mas as pessoas, elas abraçaram ali, sabe? Então, acho que é algo que eu tenho muito orgulho disso. Incrível, amigo, arrasou, viu?
Arrasou. Vou só fazer a pergunta do Fábio, que ele mandou até primeiro que o Paulo. Ele perguntou bem assim, Ian. Como que foi a parte de submissão do projeto? Porque existe um processo, certo? Ah, quem foi que perguntou? Desculpa. O Fábio. Ele mandou no chat. Assim. Fábio, esse projeto ele surgiu dentro de uma oficina que eu estava participando, né? E no final do projeto, da oficina, desculpa, a gente tinha que apresentar a todos os alunos um roteiro, e desses roteiros, 3 deles seriam escolhidos para produção, né? Então, o meu foi um desses 3 escolhidos. A submissão dele, quer dizer, não sei qual foi o consenso do júri, né, para aprovar o projeto, assim, mas o que eu posso dizer é que na hora que eu escrevi, eu não me importei muito, assim, com... talvez eles não queiram fazer isso, sabe? Porque eu acho que a gente sempre fica com o pé atrás quando a gente vai fazer algo, seja lá o que for, a gente fica, pô, talvez o pessoal não entenda, talvez o pessoal não ache interessante, talvez fuja um pouco da realidade. E, de fato, se a gente for parar para analisar, foge um pouco. Mas, ao mesmo tempo, foi algo que eles abraçaram e toparam, sabe? Então, acho que é sempre bom a gente seguir a nossa intuição. É uma dica que fica. Não sei se respondi muito bem a pergunta. Acho que sim. Cadê o Fábio? Falou alguma coisa? Ah, tá, ele falou. Mas, Gigo, você sabia como submeter? Já tinha experiência em submeter projetos? Alguém te ajudou? Como é que foi? Não, eu não tinha nenhuma experiência. Eu sou novo nisso, na verdade, tá, galera? Tipo assim, literalmente esse projeto é de há poucos meses atrás. Acho que é do mês 6, se não me engano. 6 ou 7. Eu coloquei até no documento 6, mas é que eu fiquei em dúvida se era 6 ou 7. Então, eu tô me inserindo nesse meio agora. Lógico que a gente pergunta, né, de algumas pessoas ao nosso redor, como é que faz tal coisa. Como eu falei, eu tava numa oficina, então eles ensinaram um pouco como que a gente montava um roteiro. Eu não tinha noção de como que era um roteiro fictício, de ficção. Então, eu aprendi isso numa semana, do meu jeito também, né, até porque na oficina que tu for fazer, vão ensinar de uma forma, se tu for fazer outra, eles vão ensinar de outra forma, mas o que importa é tu fazer de uma forma que tu consiga vender a tua ideia, pelo menos. Perfeito. Luiz, pode fazer a tua pergunta. Oi, Ian, primeiramente, parabéns pelo seu projeto. Eu vou assistir depois, com certeza, que a Nath mandou o link no chat. E eu tava vendo quando tava o slide, um pouco de você falando que foi você que fez bastante coisa sozinho, né? E agora ouvindo você falar que tava fazendo uma oficina e tudo mais. E a minha pergunta seria, tipo assim, como que foi fazer bastante coisa sozinho? Como é que foi esse processo criativo? Quais foram os desafios? Porque eu tenho uma equipe de 4 pessoas que cada um tem uma função e a gente também trabalha muito com gravação, direção de vídeo. E até também perguntar como é que foi para conseguir as pessoas para fazer o vídeo, porque quando a gente vai gravar os vídeos para os nossos clientes, muitos deles não querem aparecer. Então, eu já fui a grande modelo da maioria dos clientes. Eu já fiz um rios de jogos, outro de culinária e coisas totalmente distintas. E a gente acaba sendo sempre os figurantes. A gente também está no YouTube em vários vídeos institucionais. E aí eu queria saber um pouco como é que foi esse processo. Eu fiz algumas coisas sozinhas, né? Como você... Obrigado pela pergunta, inclusive. Mas tinha uma equipe bem grande por trás. Muitas pessoas dessa equipe, elas já estavam fazendo parte da oficina. Então, acho que eram umas 7 pessoas ao todo comigo. E a gente se dividiu, né? Como o filme era baseado num roteiro meu, então automaticamente eu fiquei com a função de direção. Eu não sei se eu podia ter negado essa função, mas eu não fiz. Então, eu também não perguntei se eu podia, então não sei.
mas eu fiquei com essas duas funções ali dentro. Como era um projeto independente, é lógico que a gente faz outras coisas, né? Tipo, direção de arte, eu fiz algumas artes para cenário. Tem muita coisa que ficou de fora, não aparece no filme, mas que vez ou outra eu posto no meu Insta. E também até questões de maquiagem, não maquiagem das personagens, mas a questão do sangue, eu tive que ajudar também. E principalmente o material de divulgação, né? Que como eu sei mexer um pouco, então foi algo que eu falei, não, deixa que eu faço. Às vezes eu até me arrependo, né? Que eu tive que fazer muita coisa, mas enfim. Mas a gente tinha uma equipe bem grande, onde cada pessoa tinha sua função, então não foi algo que ficou muito sobrecarregado. Como cinema acontece muita coisa, então tem gente para tudo. Tem o pessoal da alimentação, tem o pessoal da maquiagem, pessoal de fotografia, que é o diretor de fotografia, né? Que foi uma pessoa que me ajudou muito. Ele era um dos professores, inclusive, do curso, da oficina. E é um trabalho em equipe, não tem como fazer sem ter uma equipe. Tu pode exercer 1000 funções ali dentro, mas não é só você, sabe? Tem todo um apoio ali, quase como se fosse uma família mesmo. Obrigada. Azul. Polly e José, vamos tentar fazer bem rapidinho a pergunta para a gente finalizar. Pode ir falar, Polly. A minha pergunta só é como que foi assim os feedbacks que você recebeu de quem estava naquele local que foi apresentado. Você falou que tinham pessoas, né, que não estavam ali tão relacionadas nessa binariedade, mas quais foram os feedbacks que você recebeu? Gente, foram todos perfeitos. Tipo assim, eu fiquei com muito receio. E eu tô falando de verdade, assim, vocês não têm noção. Eu fiquei com muito receio porque ele é um filme que ele tem elementos de horror, mas ele tem muito humor. E ele tem um humor muito ácido, que eu fiquei com medo de ser problemático. No período que ia acontecer a exibição do filme, tinha acabado de rolar aquela situação com o Léo Lins, né? Que no caso dele é realmente crime. Só que aí eu fiquei com muito receio de, tipo assim, gente, se ninguém entender. E aí, tipo, isso no final, todo mundo me vai alto e fala, gente, olha que coisa de doente, sabe? Só que quando eu tava lá e todo mundo começou a rir, eu falei, nossa, deu certo, sabe? Então foi um feedback muito legal. Nisso, a gente ganhou como roteiro também, então eu fiquei muito feliz, né? Eu entrei na oficina justamente porque eu queria saber se eu sabia escrever um roteiro, porque toda vez que nas empresas que eu já trabalhei, quando eu perguntava assim, tu sabe escrever roteiro, tu sabe fazer storytelling? Aí eu falava, não sei não, né? E eu não sei se eu falava porque eu tinha muito receio de fazer ficar ruim, ou se eu falava porque eu não queria que eles me explorassem mais, né? Fica aí no ar. Mas eu entrei muito por causa disso. E aí, quando a gente ganha, né, algo, a gente fala, nossa, eu sei fazer alguma coisa. Então, ter esse feedback foi muito bom. Teve uma exibição dele no Jabes Medeiros também, que já foi um outro público, que esse público foi muito por conta das divulgações que a gente fez nas redes sociais, e que eu achei muito legal, sabe? Pensar, caraca, o pessoal foi porque eles viram um post, sabe, no Insta e quiseram dar apoio, então acho que é bem legal quando isso acontece. Arrasou. Inclusive, fica aí que em breve teremos um curta do Manda Job. Quem está escrevendo é o Ian. Pressão, Sim, hein, Ian? gente, tá vindo aí. E virou um longa, e aí eu tô tendo que Virou diminuir longa. ele, cara. Vocês não têm noção, vocês não têm noção. Era pra ser 15 páginas, virou 60. É verdade. Mas muito bom, cara. A história é muito boa. Com o humor do Ian. Assim, o Ian, ele é voluntário do Manda Job e ele sempre teve... Eu sempre gostei muito do jeito que ele escreve, né? E, inclusive, eu incentivo eles a seguirem esses caminhos porque, cara, é um talento que não pode ser desperdiçado. Então, eu botei essa missão para ele fazer esse curta. Logo mais, em breve, não dou datas porque ainda está na fase de roteiro, mas vem aí.
Bom, gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu queria que vocês também deixassem aí no chat uma palavra que define esse encontro para vocês, o que vocês acharam, enfim. Como a gente falou lá no início, né? Esse encontro ele é feito justamente para a gente ter essa troca. Tipo, poxa, que legal, gente de Belém. A gente quer muito alcançar pessoas do norte de outras regiões. Então, José, a gente pode conversar depois para a gente fazer esse network. E realmente eu acho que é para isso, sabe? Para a gente se conhecer, para a gente, enfim, estar a par do que está acontecendo. E, enfim, eu estou muito feliz que tenha acontecido dessa forma. Essa é a equipe do Mundo Job. Eu sou a gerente, o Fernando é o coordenador da comunidade, e temos a Amanda, a Calimpo, a Luciana, a Luísa, a Paola e o Ian. Eles são o meu time hoje, me ajudam ali a fazer a manutenção da comunidade, me ajudam a produzir conteúdo ali. Cada um tem seu projeto. Esse projeto especificamente, Portfólio de Bolso, está com o Fernando, a Kalinka e a Paola. Eles são os donos desse projeto, então eles que me ajudam a botar esse projeto na rua. Mas os outros, eles estão colocando outros projetos na rua também, que até o fim do ano devem sair aí nos nossos canais. Então, só para dizer que não é um trabalho feito só por uma pessoa, mas é feito por toda essa galerinha aqui, jovem, com várias ideias, muita coisa na cabeça, né? E, enfim, eu fico muito feliz de trabalhar com eles. E para a gente finalizar, eu queria falar para vocês que a gente tem o nosso LinkedIn, que é o Que Manda o Norte. O LinkedIn e o YouTube, a gente tem um nome diferente da comunidade, porque a gente não manda jobs lá. Então, no LinkedIn e no YouTube, a gente é o Que Manda o Norte. Sigam a gente lá, se inscrevam. E a gente tem uma pesquisa aí que está rolando, que é uma pesquisa de sentimento, na verdade, né? Inclusive, por isso que eu quero conversar contigo, José, porque eu acho que a gente pode trocar uma figurinha sobre isso, porque eu quero atingir outras pessoas do norte. A comunidade é feita hoje por quase 99% de amazonenses, então a ideia é sair um pouco dessa bolha Amazonas e tentar chegar em outros lugares, né? Mas é basicamente para saber como é que o profissional está, profissional de comunicação, profissional de marketing, de áreas criativas. Então, se vocês puderem participar depois, todos esses links estão em todos os nossos canais, então vocês podem dar uma pesquisada e procurar.